Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Espero que vocês estejam bem nesse domingo, nessa manhã, 19 de abril. Que o Senhor esteja com cada um de nós aí nas nossas casas, nas nossas vidas, presente mais um dia. Vamos nessa manhã começar, como todas as manhãs, tendo nosso tempo de louvor, depois tendo um tempo de estudo da palavra. Estaremos hoje falando, nesse contexto de estudos que estamos fazendo sobre o mundo pós-moderno, baseados num texto do Evangelho de João. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, vamos começar agora com uma oração, depois cantaremos alguns cânticos e depois partiremos para a palavra do Senhor. Vamos então orar. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Deus. Nessa manhã nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado com a Tua graça, Senhor, todos estes dias, toda essa semana, Pai. Nós podemos ver a Tua mão de poder, a Tua mão de graça sobre as nossas vidas. Mais uma vez, Deus Santo, Deus Poderoso, nós nos colocamos nas Tuas mãos, nos colocamos, Senhor, sobre a Tua vontade, Senhor, para que as nossas vidas, Deus, possam ser transformadas, Pai. Nós possamos escutar a Tua palavra, nós possamos participar do momento de comunhão, com os cânticos, com a oração, Senhor. Podermos estar desfrutando, Senhor, da Tua presença e também, Senhor, poder ser desafiados em nossa vida cristã, poder viver como o Senhor quer que a gente viva. Por isso, Deus amado, nós te agradecemos, te louvamos e oramos, Pai, para que esse tempo agora seja um tempo realmente de bênção para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Bom, vamos cantar então o primeiro cântico. Que Deus esteja aí com vocês na sua casa. Que Deus esteja abençoando a tua vida nessa manhã. E realmente que possamos, mesmo com a distância, como eu falo sempre, mesmo com a distância, possamos estar louvando em comunhão, tendo um tempo de desfrutar a comunhão com os nossos irmãos. Sabemos que você está aí do outro lado. Que Deus te abençoe muito. Cantemos, louvemos ao Senhor. Sobre o pecado, o seu amor
que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno és. Maravilhosa graça. Amor que nunca falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. E a dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos continuar cantando Nosso Senhor com o próximo cântico. Amém. Exaltado, Senhor. O Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra
Amém. Que realmente nosso Senhor seja exaltado em todo momento. E vamos, irmãos, começar o nosso tempo de estudo da palavra. Para isso, eu quero convidá-los para ver aqui uma pequena apresentação. Eu vou simplesmente mudar aqui a minha face. Deixa eu só atualizar aqui. Acho que agora deu, né? Funcionou. Isso. E ativar aqui. Muito bem. Nós estivemos até mesmo ontem, mandei no grupo o aviso ali. Nós estaremos refletindo um pouco nesse tema, escolha de estar, mas não ser. Tem sido um assunto durante muitos anos para cá, na minha vida, né? Uma frase tem mexido um pouco com a minha cabeça, vamos dizer, nesse sentido. A frase é melhor ser do que fazer. Às vezes não é suficiente com fazer, é preciso ser. Então, quando eu li esse assunto no nosso material, eu volto a mostrar aqui o que estamos trabalhando. O desafio do mundo pós-moderno. Quando eu li o material, o nome, e comecei a ver um pouco do desenvolvimento que nós vamos ver hoje, eu fiquei bem lembrando algumas coisas da minha própria vida, e eu acho que é importante também podermos refletir em relação a isso. Sim? Vamos então começar. Vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que Ele esteja nos direcionando. Vamos orar então. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Mais uma vez queremos que agora o Senhor esteja direcionando a Tua palavra, esse momento de estudar, de poder refletir, de poder ser confrontados e desafiados, Senhor, por Ti. Possamos escutar a Tua voz e possamos, Senhor, realmente aplicar, levar para as nossas vidas o que o Senhor está querendo falar conosco. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Eu tinha deixado a câmera ali, mas ela estava ficando um pouquinho travada, então eu vou tentar ajeitar rapidinho aqui, enquanto começamos a falar. Eu quero que você, aí onde você está, agora, dê uma lida novamente no título. Sim? Diz, pode ler comigo se você quiser, 1, 2 e 3. A escolha de estar, mas não ser. E nós temos aí duas imagens. A primeira imagem, a da esquerda, né, é uma imagem de uma mulher, uma pessoa. E essa pessoa, ela tem na frente dois caminhos, né? Uma decisão, uma escolha. É uma coisa que acontece todo dia. Na segunda imagem nós temos umas setinhas, e essas setinhas não são simplesmente indicadores do caminho, sino que elas estão indicando também escolhas. A ideia é a mesma, são múltiplas as escolhas, são múltiplos caminhos. Isso nós podemos pensar, que todos os dias nós também temos escolhas para fazer. Todos os dias nós temos realmente escolhas a tomar. E geralmente essas escolhas que nós
temos, né? Muitas delas estão relacionadas a coisas simples da vida, coisas cotidianas, coisas como, por exemplo, escolher o que a gente vai almoçar, que vai ser cozinhado, ou a que horas eu vou acordar, a que horas eu vou fazer tal coisa, tal outra, vou tomar banho, não. Vou colocar a toalha na roupa suja, vou pegar uma toalha limpa, vou trocar os lençóis, trocar de roupa. Então, a cada dia nós temos escolhas. Eu acho que agora eu consegui pôr a câmera. Agora sim. A cada dia nós temos escolhas a fazer. E essas escolhas que nós temos, normalmente elas nos levam a além de simplesmente fazer uma coisa ou outra. Não tem a ver só com isso. As escolhas mostram o que a gente é, o que a gente pensa, o que a gente qual é a opinião que a gente tem a respeito de um assunto. Mas, como coloquei a Aline, todos os dias nós temos escolhas, sim, mas como cristãos que nós somos, nessa manhã nós vamos refletir de que além de ter pequenas decisões, como que roupa eu vou vestir, o que eu vou almoçar, onde eu vou me sentar quando for na igreja, né? Ou tô no carro, vou deixar nessa vaga. Não, talvez tenha que ir mais próximo da farmácia, mais próximo da lotérica, para caminhar menos. Aí a gente tem que tomar coisa. Mas além dessas escolhas simples, pequenas, temos outras maiores. Para os mais jovens, com quem eu vou me casar, o que eu vou estudar, né? Então, são grandes decisões. E todas essas decisões, como eu falei, não são simplesmente decisões, sino que elas mostram mais do que a gente é dentro de nós. Mostram nosso caráter, nossa conduta. Por isso, quando a gente fala de vida cristã, nós temos que pensar em uma grande pergunta. Qual será a nossa conduta no mundo em que vivemos? Como nós vamos agir neste mundo, como cristãos? Como nós vamos... quais são as decisões que nós vamos tomar? Quais são as escolhas que nós vamos ter? Nossa escolha pode ser estar, mas não ser, como o título desse estudo de hoje. Mas estar onde? Não ser de quê? De onde? Bom, justamente, nós lembramos as palavras do rei Salomão em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Ele diz: alegre-se jovem, né, na sua mocidade, alegre-se, mas desfrute. Sim, mas o versículo termina falando: mas saiba que todas as coisas, Deus, Ele vai te julgar. Ele depois estará falando o que está certo e o que não. Você tem que ter, então, a opinião de Deus na sua vida. Viver como Ele quer que Ele viva. É um assunto que nós temos estado falando em diferentes oportunidades e não é um assunto novo. Assim, essa questão da vida cristã. Porque nós somos cristãos, então é importante refletir sobre a vida cristã. Mas eu falava, qual que será a nossa conduta neste mundo em que vivemos? Porque essa escolha, como diz o título aqui, escolha de estar, mas não ser, nós escolhemos de alguma forma, nós vivemos neste mundo. Mas nós temos que também entender que o cristão, ele está, mas ele não é deste mundo. Ele não pertence a este mundo. Vamos ver o que João, capítulo 17, verso 15 a 17, estaremos nos centrando nesses dois versos bíblicos. Eu quero convidar você ali, na sua casa, agora, pegar a sua Bíblia, procurar essa passagem,
pegar uma caneta, uma folha se você quiser também, e vamos estar vendo. Ali embaixo vocês veem que eu coloquei, estaremos vendo 4 exemplos, sim? Eles estão agora tampados, signos de interrogação. Eu vou te dar só um minutinho para você pegar sua Bíblia, sim? Procurar ali. Muito bem, vamos ler? Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós falamos, então, nesse texto bíblico, temos que lembrar um pouquinho do contexto. Estamos falando de uma oração que Jesus Cristo faz, sim? E essa oração é feita pelos seus discípulos, e não só pelos 12 discípulos. Também está falando, na verdade, dos 11, né? Porque Judas Iscariotes, ele estaria entregando Jesus um pouquinho depois. Não está falando só desses 11 discípulos, os que iriam continuar pregando o evangelho até a morte, iriam formar a igreja. Não está falando só desses 11 discípulos. Ele está falando também dos discípulos que virão por estes. Tem um parte dessa oração, um texto em Jesus Cristo próprio, Jesus mesmo, ele fala, né? Não te peço só por esses aqui, senão por os que virão por eles. E essa oração é uma oração onde Jesus Cristo mostra também o que é importante, qual que é a missão de Deus do cristão, como ele se importa, né, pelos seus discípulos, Jesus, como tem esse cuidado. Mas também nos faz refletir muito sobre nossa vida cristã, nossa posição neste mundo. Interessante esse texto que Jesus diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então vamos começar refletindo, fazendo uma exegese bem simples aqui, refletindo em algumas palavras, sim? Verso número 15, ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O mundo, então, quando a gente fala de mundo, é o lugar onde os discípulos devemos fazer a sua obra. Jesus Cristo não diz que ele ia nos tirar, e ele ia nos isolar, nos afastar deste mundo, como da mundanalidade deste mundo, do pecado deste mundo, das normas e das regras e os padrões deste mundo. Não foi o que Jesus Cristo pediu, o que Jesus Cristo falou. Pelo contrário, a oração de Jesus Cristo foi outra. E nós já vamos entrar um pouquinho mais nisso. O mundo é um lugar, então, onde os discípulos devemos fazer a sua obra. Também nós sabemos, por um texto que temos em 1 João, capítulo 5, verso 19, e muitos outros textos na palavra, mas eu só coloquei ali esse. Nós sabemos que o mundo é o lugar que está sob o poder. E aqui ficou estranho, vamos arrumar. Sob o poder de Satanás. Sabemos que somos, diz 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sim, nós sabemos isso, é verdade. Mas, aqui, desculpa, algumas citas ficaram cortadas, mas, mesmo assim, também temos a certeza de que, e o versículo anterior, na carta 1 de João, ele esclarece bem isso. O texto anterior diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está em pecado, e aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Então, você, meu irmão,
nós que somos filhos de Deus, nascidos de Deus, nós que acreditamos, nós que entendemos que somos pecadores, nós que entendemos que somos falhos, que o pecado nos afasta de Deus, mas que entendemos que temos que nos arrepender dos nossos pecados e esperar a redenção de Deus mediante Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde Ele levou todos os nossos pecados, onde Ele morreu por nós. Nós que entendemos isso e fazemos de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida, nosso Cordeiro Pascual, como nós falamos no domingo de Páscoa, nós que entendemos isso, então somos filhos de Deus, porque assim diz também João, que aqueles que o receberam, eles deu direito de ser chamados filhos de Deus. Aqueles que o receberam, que acreditaram no nome dele. Então, aqueles filhos de Deus, eles estão protegidos pelo maligno. Isso já, cara, esse texto, 1 João 5,18, e também tem muitos outros textos, mas isso já tira por terra, isso barra todo esse discurso de igrejas neopentecostais do dia de hoje, né? Que falam que o cristão tem que estar na luta, que o inimigo quer te atingir, que o inimigo quer destruir sua vida, que se você está doente, se você tem problema de trabalho, se você tem alguma situação difícil, é porque o inimigo está sobre ti. Não, isso não existe para o cristão, para aquele que se reconheceu pecador, se arrependeu, entregou sua vida e colocou a Cristo como o Senhor nela, e se fez então filho de Deus, aquele nunca vai ser atingido pelo poder do maligno. Mesmo que nós vivamos num mundo que é governado, está sob o poder dele, nós não poderemos nunca ser atingidos pelo maligno. A proteção divina, então, nessa caminhada cristã, é fundamental. Porque se nós não temos a sua proteção, também significa que nós não somos filhos de Deus. Significa que a nossa fé é falsa, não é verdadeira, não é autêntica. Nós poderíamos falar isso ao contrário e ficar melhor. Se nós não somos filhos de Deus, então nós não estaremos protegidos por Deus. A oração de Jesus Cristo foi para os discípulos, aqueles que entenderam quem era Jesus Cristo e entenderam que ele era o Messias prometido, no caso, e era o Cordeiro de Deus. Eles entenderam melhor isso quando Jesus Cristo morreu na cruz e depois ressuscitou. Aí eles entenderam o que era verdadeiramente o Evangelho. Nós temos que lembrar então, irmãos, que este mundo é o nosso campo de trabalho. Este mundo é governado por Satanás. Este mundo tem então as leis do inimigo, as leis do maligno, tem as normas do maligno. Nós já temos falado disso muitas vezes quando falamos que o reino de Deus tem que se fazer presente aqui. Porque aqui estão as leis do inimigo e não as leis de Deus. Mas é a igreja, é o cristão que começa a viver como cristão e mostrar a luz de Deus. E nessa missão, nós temos a proteção e a direção de Deus. Podemos estar tranquilos. Mas vamos continuar. Seguinte versículo, verso 16. Ele diz: eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós falamos então, eles não são do mundo, por esta questão de que agora somos filhos de Deus. E os valores deste reino não existem mais em nossa vida. Agora nós vivemos segundo os valores do reino de Deus. E Jesus Cristo, ele também não é deste mundo. Ele, quando veio aqui, ele se fez homem, diz João 3,17, né? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Cristo foi enviado de Deus, que também não pertence a este mundo. E temos seu exemplo. Eu coloquei em espanhol aí uma mistura, né? Deixa eu arrumar. Temos
seu exemplo. Seja, diz Filipenses 2, 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, ou apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo foi assim mesmo, que ele sendo, que mesmo ele sendo Deus, ele se humilhou, ele se entregou a si mesmo para a salvação das nossas vidas e perdão dos nossos pecados. Ele fez isso por amor a nós. Então, voltando à pergunta inicial, qual será nossa conduta no mundo em que vivemos? Qual que deve ser? Bom, podemos responder isso de uma forma muito abrangente e rápida e prática. Bom, tem que ser a mesma de Jesus Cristo. Agir com amor para os nossos próximos. Não colocar a nossa vida no primeiro lugar. Mas viver neste mundo sem nos misturar. Sem que sejamos deste mundo. Mas vamos tentar entender isso com esses quatro exemplos que eu coloquei aqui. Essas quatro corzinhas aqui. E essas quatro corzinhas, cada uma representa um animal. Primeira, o gavião. Sim, o gavião é uma ave muito bonita. Aí eu coloquei uma fotinha para vocês poderem enxergar. Eu vou tentar me colocar agora nesse cantinho daqui embaixo. Para não atrapalhar ninguém. Ou aqui em cima. Para não atrapalhar ninguém. Eu acho que o texto bíblico estava ficando tampado agora. Bom, vamos lá. O gavião. O gavião é uma ave bonita, agressiva, caçadora, orgulhosa. Estava procurando mais informações de gaviões. Eles são parentes da águia. A águia, claro que é uma ave bem maior. O gavião é como um irmão, caçula da águia. Mas mesmo assim tem características diferentes, especialmente na forma em que eles vivem. É bonita, é agressiva porque é uma ave eu esqueci a palavra. Eu vou ter que procurar porque eu esqueci a palavra. Bom, que come já das sobras, que mata, é ave. Eu esqueci a palavra, meus irmãos. Bom, já vou procurar. Mas é uma ave que come as presas que estão moribundas ou mortas. Eu sei que vocês aí sabem as palavras. Se a gente estivesse na igreja, vocês já estariam gritando para mim qual que é a palavra. Bom, não achei. Mas esses animais são conhecidos por ser de alguma forma predadores, mas não animais vivos. Mas eles comem muito desperdícios, muitas coisas que estão apodrecendo. Isso tem um nome. Eu vou procurar e a ver se eu acho durante esse tempo. Mas mesmo sendo uma ave bonita, tem suas características, né? A gente vai começar a comparar então o crente com alguns animais. E esse primeiro é o crente gavião.
O crente gavião, ele quer consertar o mundo em que vivemos, atacando tudo. Ou seja, tudo que é pagão, tudo que é errado, o crente gavião, ele vai e ataca. Ele diz, por exemplo, criticando, não, o que o irmão está fazendo, ou que aquela pessoa está fazendo, não é certo. Rapina. Aves de rapina. Isso mesmo, eu estava procurando aqui. O que o irmão faz não está certo, e critica, e fala, e blá, 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 blá. E ele é assim, ele vai, e se tem alguma coisa errada neste mundo, seja um cristão ou não cristão, ele vai e ataca com força. Ele vai e pá, ataca. Sem piedade, sem importar os sentimentos, sem nada. Mas não é só isso. Não é que ele vê uma coisa que está errada e ele fala, não, está errado, e vai com força e vai contra isso. Sino que ele é quem está tentando consertar o mundo. Ele acha que está errado, talvez por uma apreciação pessoal ou uma opinião pessoal, e ele, então, fala, não, tem que ser assim, está errado, não, tem que ser assim. Muda. Ele mais um ditador, uma pessoa ditatorial, que impõe, do que uma pessoa sábia, prudente, conciliadora. E muitas vezes, pessoas que são assim, elas falam demais. Efésios 4:29 diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O crente gavião, então, ele tem que ter cuidado, porque muitas vezes, como diz o livro de Tiago, a língua, ela pode acender um fogo e causar um caos. Mas vamos continuar, então, aqui. Vamos passar para o próximo. Sim, nós temos aqui a águia. Vamos ver algumas características da ave. A águia é uma ave bonita, impressionante, sem inimigos naturais e distante. De fato, é assim que se vê. Uma ave um pouco distante, solitária. E dessa ideia que aparece o crente, então, águia, ele é um crente que ignora o mundo. Ele é um crente que se retira-se para formar comunidades isoladas só de cristãos, para tentar manter, então, dessa forma, a santidade. Mas nós temos que lembrar que e aqui trazendo as palavras de Jesus Cristo orou para que nós estivéssemos no mundo. Ou seja, ele não pediu para que a gente estivesse tirado do mundo, senão para que sejamos protegidos. Não para que nos isolemos deste mundo. Por isso mesmo, a gente lembra a passagem em Mateus, capítulo 5, verso 13, todo o trecho que fala da sal e da luz. Mas eu peguei esse texto comecinho. Se vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se o sal perder o seu uso, sua utilidade, então, para que vai servir? Se o cristão ele não aprende a viver neste mundo, mas sem se misturar, sem seguir as coisas deste mundo, se ele não é sal, se ele não faz diferença, e o único jeito de fazer diferença é estando no mundo, não nos isolando, não saindo. Jesus Cristo, ele mesmo fez isso. Ele não se isolou do mundo, ele conviveu com pecadores, conviveu com recaudadores de imposto, que eram os traidores. Ele conviveu com prostitutas, ele conviveu com adúlteros, ele conviveu
com eles, no meio deles. Só que ele não se misturou ao ponto de ser confundido nas suas ações. Ou seja, ele nunca agiu como eles agiam. Pelo contrário, ele sempre mostrou ser diferente. Vamos passar para o próximo. Então nós temos agora o crente, voltando, né, relembrando, crente gavião, aquele que tenta consertar o mundo, aquele que ataca, aquele que tem muitos problemas com o que ele fala, com o que ele diz, aquele que é agressivo, aquele que tenta que este mundo tem que ter derrotado, aquele que tenta lidar como com uma batalha espiritual com tudo. Aí eu até estava lembrando agora desse texto em Efésios 6, que diz que nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, não é contra pessoas. Não é contra o que as pessoas fazem. Se alguém tem problema com determinada coisa, minha luta não é contra ele. Minha luta é contra o inimigo, o poder do inimigo. Mas lembremos que ele não pode nos atingir. E que é Deus que tem que transformar a vida das pessoas por meio do seu Espírito Santo. Então nós só somos instrumentos de Deus neste mundo. Nossa tarefa é levar o Evangelho à pessoa. Que a pessoa conheça da palavra de Deus, escute a palavra de Deus, seja levada ao arrependimento e seja transformada pelo poder da palavra e do Espírito de Deus. Temos também então o crente águia. O crente águia é aquele que se isola, aquele que vive nas alturas, lá separados de tudo, afastados de tudo. Mas assim como ele acha que está sendo santo, mas na verdade ele talvez até possa ser santo diante de Deus, só que ele não está permitindo que Deus realmente viva nele e não está fazendo o que ele foi chamado a fazer, que é ser sal, que é ser luz no mundo. Ou seja, viver fazendo a diferença. Temos também o crente papagaio. O papagaio é uma ave bonita, mas também é muito comum e é fácil de encontrar. É muito conhecido pela sua habilidade de imitar também, imitar sons, né? O crente papagaio, então, ele é conformista. Ele é imitador de outros. Ele sacrifica a verdade e a santidade por outros objetivos. O crente papagaio, ele não liga muito porque talvez ele acredita de verdade que tem que ser feito como cristão. E quando tem alguma coisa errada, alguém faz algo mundano ou ele se junta com pessoas do mundo, né? Ele também termina caindo nisso. E como diz essa última parte aqui, que eu vou ressaltar agora, diz, em nome da evangelização, ele tem atitudes do mundo. Ele pensa, bom, não, mas eu quero chegar aos não crentes. E ele vai num bar e toma umas cervejas, fica lá conversando, só para tentar, não, é porque eu quero conversar, são amigos que eles não são cristãos. O crente papagaio, então, ele é conformista, novamente leio, imitador de outros, e ele sacrifica a verdade de Deus, a verdade da fé, a verdade do Evangelho, sacrifica isso e sacrifica a sua própria santidade diante de Deus para alcançar outras coisas. E nós temos muito claro na palavra de Deus que o principal objetivo é dar glória e honra ao nosso Senhor. Efésios 4:25 acrescenta também, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós não estamos para viver uma mentira, não estamos para sacrificar nossos ideais ou a nossa fé. Não podemos nos enganar a nós mesmos, mentir a nós mesmos. Se eu decidi ser um cristão e decidi viver a vida cristã, então vou até o final. Vá até o final.
como eu tenho que viver neste mundo? Bom, não seja, meu irmão, um crente papagaio. Não faça coisas só porque faz e você se engana pensando que você faz por isso por um bom motivo. O importante é a sua santidade, é a adoração e a glória de Deus. O importante é você entender que a verdade de Deus é o mais importante. Por último, nós temos então o crente pomba. A pomba é uma ave tranquila, uma ave calma, uma ave gentil, sempre no meio de outros, mas nunca como os outros. Vocês percebem que a pomba, ela fica aí onde estão as pessoas. Se a gente for numa praça, ela está lá. Só que ela, quando as coisas começam a ficar difíceis ou alguém se sente ameaçada demais, ponto de que vão pegar ela sai voando. A pomba, então, o crente pomba, ele ama as pessoas, ele está no mundo, mas não é do mundo. E é isso que, na verdade, nós também temos que ser. Um crente do estilo mais pomba, né? Amar os nossos próximos, amar o que estamos fazendo aqui, fazê-lo com paixão, como se fosse realmente para nosso Senhor, seja nosso serviço, seja nosso estudo, seja arrumar nossa casa, seja trabalho de casa, falar com os vizinhos, tirar o lixo, o que for que a gente faça, fazê-lo como se fosse para Deus. Lembrarmos, então, meus irmãos, que nós estamos neste mundo, mas não para viver segundo os valores deste mundo. Novamente, eu coloquei o texto ali de Mateus 13, então, se o sal perder o seu sabor, não vai servir para mais nada. Voltando para o texto em João 17:15 ao 17, vamos ler mais uma vez. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Temos o crente gavião, o crente águia, o crente papagaio e o crente pomba. Mas de todos estes crentes que nós temos aí, todos estes animais que nós temos ali, na verdade nós temos que tomar não um exemplo destes 4, porque na verdade eles são simplesmente uma classificação, a modo de entender uma compreensão mais fácil, né? Que a gente queria conversar hoje. Nós temos que olhar para o exemplo supremo, o exemplo máximo. Diz o texto final dos textos que estudamos hoje, o 17, diz: santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Homens na Bíblia viveram sendo luz, fazendo a diferença. Nós podemos olhar isso. Se a gente lesse desde Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar homens dando exemplo, vivendo no mundo, mas sem se misturar e viver como o mundo viveu. Por exemplo, Paulo ele ficou indignado quando chegou em Atenas e viu ali, como todos os atenienses, eles tinham adoração por um monte de ídolos e deuses. E ele ficou indignado. Ele não aceitou, ele não se conformou com isso. Pelo contrário, ele aproveitou a oportunidade para apresentar ao único Deus verdadeiro. Davi diz Atos 13:36 que ele serviu a sua geração. Ele foi um exemplo para os que estavam ali. E de fato, se nós olharmos a Bíblia gerações e gerações depois, vemos como Davi sempre foi depois o exemplo, o padrão de perfeição diante de Deus. E ele pecou, mas ele tinha um coração, como diz, conforme a vontade de Deus, coração de Deus. Daniel e seus amigos, eles não se separaram da cultura na qual eles estavam depois de que foram, pelo cativeiro, que eles foram levados para a Babilônia. Eles não se separaram dessa cultura, mas estando na cultura nova, eles não se contaminaram. Quando eles foram
todos obrigados a comer carne sacrificada ao imperador, aos deuses, carne que era, na verdade, oferecida, né, como sacrifício, e que depois era dada para alimento. Eles decidiram não fazer isso porque eles tinham um Deus vivo. Eles não sacrificaram, eles não venderam a sua fé, a sua verdade. Pelo contrário, eles decidiram comer legumes. E Deus os abençoou, claro que sim. Jesus, ele, como falamos agora há pouco, né? Jesus foi identificado também com os pecadores. Ele comeu, ele pescou, ele andou, ele falou, ele se encontrou com alguns de manhã, à tarde, à noite. Ele tinha entre seus discípulos pessoas que eram identificadas como pecadores. Mas ele era diferente a eles nas áreas morais. Ou seja, ele nunca esteve com uma prostituta, ele nunca roubou do povo como um recaudador de impostos roubava. Pelo contrário, ele mostrou como que tinha que viver, mostrou como que tínhamos que amar essas pessoas, mostrou como tinha que ser então a vida cristã de um discípulo de Jesus, como nós somos. A sua palavra é a guia. Os exemplos que nós encontramos ali nos ajudam a entender. Mas todos esses exemplos nos levam à verdade. E a verdade, aquele que nos mostra como viver, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo. E ele é, claro, nosso máximo exemplo. Então, meus irmãos, finalizando este tempo, quando nós nos enfrentamos à escolha de estar neste mundo, mas não ser deste mundo, quando nós enfrentamos a essa situação, nós temos que lembrarmos que é difícil sim estar neste mundo, viver sob os padrões, as normas, o que é certo e errado segundo o domínio do maligno deste mundo. Mas nós temos que lembrar também que nós estamos aqui sim, mas não somos. Nós temos uma cidadania celestial. E o nosso Senhor e Deus, Ele que está cuidando da nossa vida. Só nos resta a nós santificar-nos na verdade, na sua palavra, no exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e caminhar, como diz nosso irmão C, andar pelo mesmo caminho que ele andou. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe essa manhã. Que Deus nos esteja dando direção. Que Deus esteja abençoando o nosso viver realmente. Que não é uma coisa fácil. Mas que com a sua direção, com a sua ajuda, com a palavra sendo viva em nossas vidas, nós poderemos então ter uma vida cristã. Vivendo neste mundo, mas não sendo deste mundo. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos finalizar com uma oração e depois teremos um cântico para terminar aqui. Pai amado, Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre.
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar.